Olá a todos. Dessa vez vou falar sobre o evangelho exato da salvação que fala na Bíblia. Esta é uma mensagem muito importante que estou transmitindo a vocês neste momento. Gostaria de falar como podemos purificar todos os pecados do nosso coração, nos tornar um com Deus, ganhar a vida eterna, receber a salvação, obter a cidadania do céu, andar com Deus e depois ir para o reino eterno dos céus ao deixarmos este mundo. Até agora falei um pouco sobre a lei e o pecado. Se vemos em Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por meio de um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, e com o pecado as maldições e a morte vieram juntas. Mas as pessoas não conhecem a condição miserável do pecador e as sérias consequências do pecado. Elas não levam a sério. As pessoas não têm coração que sofre por causa do pecado, de temer o pecado, chorar por causa do pecado e um coração de desejar o perdão dos pecados. É por isso que Deus nos deu a lei e nos cercou debaixo. É por isso que Deus nos deu a lei e nos cercou debaixo da lei para que pudéssemos compreender a condição dos pecadores e as consequências do pecado. Eu realmente sou um ser humano perverso. Eu sou um pecador muito sujo. Eu não tenho escolha a não ser perecer. Portanto, tenho que receber a graça de Jesus e receber a salvação de Jesus. Eu preciso do perdão dos meus pecados. Para nos conscientizar disso, Deus nos deu a lei. Ao perceber que nunca poderei ser justificado do meu pecado pela lei, por minhas próprias obras, deixando de lado meus pensamentos e esforços para fazer o bem e cumprir as leis, e percebendo que o que eu preciso é da graça de Deus, da salvação de Deus. Assim, dessa forma, mudar a direção do coração para Deus, chamamos de arrependimento. Primeiro, vou ler a Bíblia e falar sobre este evangelho da salvação hoje. A palavra de Romanos 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Pessoal, tem um livro na Bíblia chamado 1 João. E em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para que nossos pecados sejam perdoados, devemos primeiro perceber que somos pecadores, descobrir que somos pecadores e reconhecer nossos pecados. Se confessarmos nossos pecados, se confessarmos, na Bíblia diz confessar, mas a Bíblia chinesa traduz isso como reconhecer o pecado, admitir ou reconhecer o pecado. Na Bíblia em inglês é traduzido como confessar, e na Bíblia chinesa, se você admitir os seus pecados, está traduzindo dessa forma. A palavra grega para confissão também significa confessar, mas também tem o significado de reconhecer ou admitir. Então, em alguns países é traduzido como confissão, em alguns países é traduzido como admitir e reconhecer. Se admitirmos nossos pecados e confessarmos que somos pecadores, Deus é fiel e justo. Ele prometeu que lavou os nossos pecados e nos purificou de toda injustiça. Então, se confessarmos nossos pecados diante de Deus, de acordo com a palavra de Deus, se confessarmos nossos pecados,
Então, Deus perdoará nossos pecados e Ele promete que irá purificar de toda injustiça em nosso caminho. Se eu reconhecer e confessar os meus pecados devem ser perdoados e ser purificados de toda injustiça diante de Deus. Por quê? Se confessarmos nossos pecados, Deus promete perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. Se eu realmente reconhecer o meu pecado de acordo com a palavra de Deus, e se nós confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoará de todos eles. Então, nossos pecados são perdoados e estamos purificados porque Ele prometeu purificar de toda injustiça. Aqueles que acreditam em 1 João 1,9 devem ser capazes de dizer isso. Pessoal, é necessário que reconheçamos os nossos pecados e confessemos nossos pecados, mas reconhecê-los, admiti-los e confessá-los não os purifica por si só. Por exemplo, eu fiquei doente e fui para o hospital. O médico pergunta: por qual motivo você veio? Eu estou um pouco cansado e com dores no corpo esses dias. Estou com um pouco de febre e estou tossindo um pouco. Vim fazer um teste do Covid-19 para confirmar. Então, se eu admito a doença, eu confesso, acho que é Covid-19. Então, quem é o responsável pelo tratamento da minha doença? É o médico, não é o próprio paciente. Testar e curar a sua doença. O médico trata com a ciência médica e remédios. Pessoal, para que os nossos pecados sejam perdoados, apenas confessar os nossos pecados não significa que eles estão perdoados. Pessoal, digamos que eu estava em alta velocidade e violei a lei de trânsito. Então, chegou uma notificação de multa. E era uma multa de R$ 230. Mas eu levei para o Detran e disse: "Ó senhor, sinto muito, mas eu violei a lei de trânsito. Eu infringi a lei e pequei. Desculpa." Pessoal, eu violei a lei de trânsito. Se eu apenas confessar isso, esse pecado vai embora? Não, não é desse jeito. Deve-se pagar a penalidade por seus pecados pela lei. E quando a notificação da multa chegar, eu nunca violei a lei de trânsito, isso é um pouco injusto. Então eu posso apelar sobre essa multa. Primeiro, eu me torno um transgressor, porque violei a lei, cometi um pecado e eu tenho que pagar a pena por esse pecado para que a condenação se acabe. E mesmo que você admita que fez algo errado, isso não lavará os seus pecados por si mesmos. A criança fez cocô. Mamãe, eu fiz cocô. Então a criança admitiu que fez cocô e confessou. Mas falar somente para a mãe que fez cocô, isso não significa que a criança ficará limpa. Quando uma criança diz, mamãe, eu fiz cocô, então a mãe leva a criança ao banheiro, tira sua roupa, molha com água e sabão para lavar. Pessoal, se normalmente admitimos e confessarmos nossos pecados, devemos ser limpos. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Já que Ele prometeu assim, pessoal, conforme a palavra de Deus, e acredito na palavra conforme ela é, pois a fé, biblicamente, é eu confessar que tenho pecado, mas Jesus lavou os meus pecados e conforme a palavra fomos limpos. E assim posso ter a fé de que eu sou limpo, eu sou justo. Qual é o propósito de Jesus vir a essa terra? De acordo com 1 João 3,5, sabeis que ele
Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Pessoal, o propósito de Jesus vir a essa terra não é outro além de tirar os nossos pecados. Se vemos Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Quem foi perdoado tem pecado ou não? Ah, eu não tenho pecado. Na verdade, eu tinha pecado, mas recebi o perdão dos pecados e por isso eu não tenho pecado agora. É normal dizer dessa forma. Jesus veio tirar nossos pecados. Então Jesus veio a essa terra há 2000 anos e levou todos os nossos pecados e pagou o julgamento e a punição por eles. Ao ser pregado na cruz e derramou o seu sangue como prova de ter lavado esses pecados. Deus disse que somos justos e limpos por aquele sangue que lavou todos os nossos pecados. Pessoal, eu estava doente. Fui para o hospital e recebi o tratamento. Conheci um bom médico que fez o tratamento em mim. Mas mesmo depois de receber o tratamento, permaneço com a doença. Então, não tem serventia eu receber o tratamento. Ou seja, o tratamento não foi eficaz. Deve ser diferente antes do tratamento e após o tratamento. As roupas que eu estava vestindo estavam sujas, então eu as levei para a lavanderia. Então, se a lavagem for bem feita, a roupa suja deve sair limpa depois que passou pela lavanderia. Deve ser diferente. Se estiver sujo antes e depois da lavagem, não vale a pena lavar. A lavagem não foi eficaz. Uso purificador de água porque a água está poluída e não consigo bebê-la com confiança. Se passar por um bom filtro purificador de água, ele filtra as impurezas, as bactérias, os resíduos e metais pesados e brotos, e depois de passar pelo filtro purificador de água, sai apenas a água limpa. Pessoal, se a água está suja antes mesmo de passar pelo filtro purificador, e impurezas e contaminantes ainda saem depois de passar pelo purificador de água, esse purificador de água não é eficaz. Por que estou recebendo o tratamento? Porque eu não posso curar minha doença, mas o tratamento de um médico pode curar minha doença. Por que eu lavar a roupa na lavanderia se eu não tenho capacidade ou tempo para limpar as minhas roupas, mas deixo na lavanderia e ela lava as minhas roupas? Por que você está usando um purificador de água? Se a água estiver suja, ela ficará limpa se passar por um purificador de água. Por que acreditamos em Jesus? Se somos pecadores, devemos ser amaldiçoados e destruídos por causa dos nossos pecados. Mas Jesus lavou todos os nossos pecados, nos justificando para sempre e nos tornando limpos. É por isso que, quando um pecador confia na cruz de Jesus, é normal receber o perdão dos pecados e se tornar justo e limpo. Romanos 10:9, que lemos hoje, está escrito como receber a salvação exata que lemos hoje, está escrito como receber a salvação exata que fala na Bíblia. A salvação certa que Deus nos prometeu. Existem duas condições para sermos salvos. Ao ler Romanos 10:9, diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para ser salvo, você deve primeiro confessar Jesus como Senhor. Em segundo lugar, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deve acreditar na morte e na ressurreição de Jesus. Assim será salvo. Se você crê nisso, você confessará que Jesus é Senhor, e se você crê nessas palavras de Deus, ressuscitou Jesus dos mortos, você será salvo. A Bíblia promete dessa forma. Pessoal, então, quantos fiéis admitem Jesus como Senhor e não negam como Senhor? A maioria das pessoas em sua igreja confessa que Jesus é o Senhor.
Então, quando oramos, Senhor, Senhor, oramos assim. A palavra Senhor em inglês é Lord. Em letra chinesa tem o significado como Senhor, dono. Senhor, Senhor, isso significa que o Senhor é meu dono. Porque devemos confessar Jesus como Senhor. A primeira condição para a salvação é confessar que Jesus é o Senhor. Então, por que temos que chamar Jesus de Senhor, o dono? Jesus é o nosso Criador. Pessoal, se eu tenho essa caneta esferográfica, eu mesmo comprei essa caneta. O dono dessa caneta sou eu. Se eu fizer isso, essa caneta é minha e eu sou o dono. Pessoal, em João 1, outro nome para Deus é a palavra. E a palavra nos diz que a pessoa veio em carne nessa terra e foi Jesus. E que nada foi feito sem Jesus. Tudo foi feito por esse Jesus. Pessoal, o Deus triuno criou os céus e a terra. E porque Jesus fez nossas vidas, Jesus me fez. Então o chamamos de Senhor. Jesus é meu Senhor. E porque Jesus não apenas nos criou, ele também é aquele que se encarrega de todos os nossos problemas das nossas vidas e os resolve. Mudei de carro há mais ou menos 2 anos. Atualmente, estou dirigindo um carro da Hyundai. Um dia eu entrei no carro, mas não estava ligando. Eu nunca tive um acidente e não estava sem óleo. O carro é novo, por que não dá partida? Portanto, mesmo que eu tentasse ligar o motor com toda a minha experiência e o bom senso, ele não ligava. Então, o que eu tinha que fazer? Precisava entrar em contato com o serviço de pós-venda da Hyundai. Se houver um problema com o carro da Hyundai, a melhor maneira de resolver o problema é com a empresa que fez o carro. Quando entra em contato com a Hyundai envia um técnico da pós-venda com experiência e habilidade para verificar todos os problemas do meu carro e resolvê-los perfeitamente. Um técnico do serviço pós-venda veio verificar o meu carro e fazer reparos. O técnico do serviço de pós-venda não pode sair da minha casa até que ele consertasse todos os problemas do meu carro. O técnico do serviço de pós-venda acabou de fazer a inspeção e me disse: Pastor, quando se fabrica um carro novo, às vezes esse problema ocorre em cerca de um ou dois a cada 5.000 quilômetros. Não é outro problema, é porque a articulação do fio está ruim. Consertei isso e verifiquei todo o resto. O seu carro está totalmente revisado, agora pode dirigir. Então, o técnico de serviço pós-venda consertou tudo e saiu. Pessoal, até o técnico do serviço de pós-venda chegar à minha casa, eu fiquei pensando: o que eu devo fazer com isso? Onde está o problema? Por que está acontecendo isso? Pensei e tentei aquele método, mas quando o técnico competente do serviço de pós-venda chegou em minha casa, simplesmente eu tirei as mãos e a partir daí todo o trabalho de verificação e reparação deste carro foi feito pelo técnico de serviço de pós-venda. Só Deus fez este mundo e Deus fez nossas vidas, mas surgiu um problema no mundo que o Deus criou. Satanás apareceu e afundou os humanos no pecado. E aí, Satanás cortou a comunicação espiritual entre Deus e o homem. Então precisamos restaurar isso e recuperar. Deus enviou do céu um técnico de serviço de pós-venda competente para resolver esse problema entre Deus e os homens. Ele é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Então, quando Jesus veio a este mundo há 2000 anos, ele morreu na cruz, levando e purificando todos os nossos pecados, removendo completamente todos os obstáculos e problemas entre Deus e nós, para que assim Deus
e nós pudéssemos ser um. É por isso que chamamos Jesus Cristo de Senhor. Portanto, em primeiro lugar, para sermos salvos, devemos confessar Jesus como Senhor. Jesus não é apenas nosso Criador, mas também ele nos mostrou claramente e é o nosso verdadeiro Senhor. E mesmo agora está resolvendo todos os problemas que nós, humanos, criamos em nossas vidas. Então, para sermos salvos, há outra condição em Romanos 10:9. Em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A segunda condição para receber a salvação é que devemos crer na morte de Jesus e na ressurreição em nosso coração. Então, quantas pessoas que vão à igreja hoje não acreditam na morte e ressurreição de Jesus Cristo? Quase nenhuma. A maioria das pessoas acreditam em Jesus, acreditam na morte e na ressurreição dele. Mas em Mateus 28, quando Jesus foi crucificado, morreu e foi para o túmulo, havia soldados guardando o túmulo de Jesus. Os soldados testemunharam a morte e a ressurreição de Jesus vividamente no local e creram com certeza, mas não foram salvos. Eles testemunharam a morte e a ressurreição de Jesus no local e creram com certeza. Então, por que não foram salvos? Pessoal, cremos na morte e ressurreição de Jesus não significa cremos apenas no fato de que Jesus morreu e ressuscitou, mas significa perceber o verdadeiro significado dessa morte e ressurreição, perceber o seu poder e aceitá-lo em nosso coração. Tenho muitas oportunidades de ter comunhão com pastores, indo para vários países, encontrando com muitos pastores. Eu faço a pergunta: entre os pastores, por favor, podem explicar com precisão o significado da ressurreição de Jesus biblicamente? Qual é o significado da morte e ressurreição de Jesus? Peçam para falarem essas três coisas. Na verdade, existem poucos pastores que dão uma resposta correta. Eu vou contar tudo hoje. Pessoal, os soldados que guardavam o túmulo de Jesus em Mateus 28 testemunharam claramente a morte e a ressurreição de Jesus no local e acreditaram firmemente, mas eles não foram salvos. Por quê? Eles claramente viram e creram na morte e ressurreição de Jesus, mas não sabiam o significado e o poder dessa morte e ressurreição. É importante conhecer e aceitar o significado da morte e ressurreição de Jesus. Então, qual é o significado da morte e ressurreição de Jesus? Está registrado em Romanos 4:25. Vamos ler? Romanos 4:25. O qual foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Aqui, porque Jesus se entregou na cruz e porque ele se entregou à morte, foi pelos nossos pecados, para pagar a penalidade dos nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. A ressurreição de Jesus tem o objetivo de nos justificar. Pessoal, vou dar um exemplo para facilitar o seu entendimento. Existe uma pessoa chamada Gil Dong Hong e ele pecou. Ele cometeu um pecado muito grave e agora está sendo punido e julgado. O juiz acusou Gil Dong Hong de cometer tais e tais crimes. Por isso, ele foi condenado a 10 anos de prisão. De acordo com algumas disposições dos artigos penais, Gil Dong Hong infringiu a lei e cometeu o crime. E a pena deste crime é de 10 anos de prisão. Então, Gil Dong Hong vai para a prisão e cumpre 10 anos de prisão para pagar o preço dos seus crimes. E quando ele paga o preço por seus crimes, desaparece a penalidade e ele é libertado da prisão. Ele nunca será libertado da prisão até que tenha pago por seu crime. Mas Gil Dong Hong foi para a prisão e cumpriu 10 anos.
Ele não pode ser libertado da prisão até que tenha pago o preço total dos seus pecados. Mas se paga o preço total por qualquer crime que cometeu, deve ser libertado da prisão. É contra a lei libertar uma pessoa que pagou menos pelos seus crimes, mas também é contra a lei mantê-la na prisão sem a libertar depois de ter pago o preço total dos seus pecados. Mas um dia vi que Kirton Hon foi libertado da prisão. Eu ouvi dizer que ele foi para a cadeia há 10 anos e saiu, foi solto. Quando vi porque ele saiu, foi porque ele pagou o preço pelos seus pecados. Embora ele tenha infringido a lei e tenha sido preso por cometer crime, ele foi libertado da prisão porque o governo confirmou que ele recebeu a punição completa por seus crimes e pagou o preço total do seu crime. Quando é libertado da prisão, está completamente livre da lei, de seus pecados e da prisão. E quando paga o preço por seus pecados, esses pecados acabam. Pessoal, é o mesmo significado para a morte e ressurreição de Jesus. Em Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Jesus é o Filho de Deus, sem pecado. Jesus não veio da linhagem de Adão. Jesus não era filho de José, mas Jesus era o Filho de Deus que veio a essa terra utilizando a barriga de Maria. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e então Jesus não tinha pecado. Então, por que a morte veio a Jesus, mesmo sem ele ter pecado? Sendo que o salário do pecado é a morte, porque a morte veio a Jesus, então. É porque quando Jesus veio a essa terra há 2000 anos, Deus colocou todos os pecados da humanidade sobre Jesus e ele os carregou. Pessoal, vamos dar uma olhada na tela. Em Isaías 53:6 diz: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Somos todos descendentes de Adão. Toda a humanidade, sem exceção, cometeu, infringiu a lei, pecou e desobedeceu. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós pecamos, infringimos a lei, quebramos os mandamentos e desobedecemos a Deus. Mas na Bíblia está traduzida como iniquidade de todos nós. Deus colocou todos os pecados de nós, os pecados de todos os descendentes de Adão e os pecados de todos os humanos do mundo sobre Jesus. Porque todos os pecados da humanidade foram carregados por Jesus. Jesus teve que ser punido e pagar o preço por esse pecado. Portanto, Jesus tinha que morrer como salário do pecado, nossos pecados para serem pagos, para que os nossos pecados fossem lavados, fôssemos justificados, libertados dos nossos pecados e recebêssemos a salvação. Então, vendo o fato de que todos os nossos pecados foram colocados sobre Jesus, no dia seguinte, em João 1:29, João Batista apontou para Jesus, passando na frente dele e clamou em alta voz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista aponta para Jesus e clama: Eis, atende para Jesus, olhe para Jesus. Pessoal, por que João Batista falou: Eis, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque ele disse para olhar para Jesus. As pessoas deviam olhar para Jesus, que carregou os pecados do mundo. Mas ao invés de olhar para Jesus, elas estão olhando para algo diferente de Jesus. Estão olhando para si mesmo e não para Jesus e prestando atenção para além de Jesus. Então, não olhe para você mesmo, olhe para Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se você olhar para Jesus com exatidão em suas palavras,
Todos os nossos pecados estão com Jesus. Deus prometeu que todos os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. E no Evangelho de João é dito que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus é a verdade e a palavra de Deus não muda para sempre. Deus tira os pecados do mundo por meio de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os pecados da humanidade foram carregados nas costas de Jesus. Muitos de vocês que vão à igreja ouvem muito sobre Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, muitas pessoas não sabem que todos os seus pecados estão incluídos nos pecados do mundo que Jesus carregou. Aquele pecado que Jesus carregou. Você deve conhecer este pecado que Jesus carregou com precisão. Você deve conhecer este pecado que Jesus carregou com precisão biblicamente. Em 1 João, capítulo 2, versículo 2, está a confirmação de que Jesus carregou os nossos pecados. Pessoal, ao ler 1 João 2, 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus é o sacrifício de propiciação pelos nossos pecados, levando e lavando os nossos pecados, derrubando a parede do pecado entre Deus e nós, nos reconciliando com Deus. E Ele é a propiciação pelos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pessoal, Jesus não apenas levou nossos pecados, mas se tornou o sacrifício pelos pecados do mundo inteiro. O que se fala sobre o pecado do mundo inteiro? Pessoal, se você olhar para o PPT, a palavra mundo é a junção de duas letras caracteres chineses, ser humano e em cima, o ser humano que vive nessa terra, ou seja, todas as vidas que vivem no mundo. Podemos chamar que isso é o mundo inteiro. Então, o mundo começou com o primeiro homem, Adão. Entre os descendentes de Adão, ao Noé, Abraão, Moisés e Jesus, que veio há 2000 anos atrás. Estamos cerca de 2000 anos depois de Jesus ter vindo a essa terra. E haverá um tempo em que eu nasci e um tempo que nós iremos morrer. E o meu filho, meu neto, meu bisneto viverão. E um dia haverá um humano que viverá o último dia deste mundo. Então, o mundo inteiro significa toda a humanidade nessa terra, desde Adão até o último homem nessa terra. Todos os descendentes de Adão são chamados de mundo inteiro. É por isso que Jesus levou todos os nossos pecados da humanidade de uma só vez. Jesus levou os nossos pecados, todos os nossos pecados foram passados para Jesus e todos os nossos pecados foram lavados por Jesus. Jesus teve que sofrer o salário desse pecado, a morte. Se Jesus não tinha pecado, por que ele teve que morrer? O motivo está registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Pessoal, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Quer você seja uma pessoa nascida dentro da igreja, um diácono, um padre, um presbítero, um pastor, um doutor em teologia, um presidente geral, quem quer que seja, se você falou em línguas, recebeu fogo, teve visões, foi curado ou fez um vestibular, se você tem pecado no seu coração, se você tem pecado em seu coração, a morte irá atirar em você. Se você tem pecado em seu coração, deve ser atingido pelas flechas da morte.
Mas, pessoal, por que Jesus teve que ser atingido pela flecha da morte? Jesus não era culpado e não tinha pecado, mas o corpo de Jesus teve que ser crucificado e assim todos os pecados da humanidade foram cobertos pelo sangue de Jesus. Então Jesus carregou os pecados do mundo e andou nessa terra por 3 anos. E para todas as pessoas que encontrava, anunciava: eu estou carregando os seus pecados. Deus colocou todos os seus pecados sobre mim. Se eu morrer pelos seus pecados, você viverá. Se eu receber a punição em seu lugar, você não terá que ser punido por causa do seu pecado. Se eu derramar o meu sangue para lavar os seus pecados, você ficará limpo. E é por isso que você é justificado, salvo e tem a vida eterna e se torna um filho de Deus. Jesus pregou por 3 anos essa verdade e ele morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado. Porém, quando Jesus morreu na cruz, não basta apenas morrer. Quando Jesus morreu, teve que derramar sangue e morrer. O sangue de Jesus é o que nos lava os nossos pecados. Pessoal, o Antigo Testamento e no Novo Testamento, o poder de lavar o pecado está no sangue. No Antigo Testamento, em Levítico 17:11, está escrito: porque a vida da carne está no sangue, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Em Hebreus 9:22 também está escrito assim: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. A palavra sangue é muito mencionada, mas eu vou procurar uma. Em Mateus 26:28, um dia antes de Jesus morrer na cruz, ele reuniu os seus discípulos e deu-lhes pão e vinho, dizendo, vamos ler o versículo 27, a seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Este sangue é o sangue da aliança. Este sangue tem uma promessa. Pessoal, a palavra sangue da aliança aparece 3 vezes na Bíblia. Há uma promessa de Deus no sangue que foi derramado. Esse sangue foi derramado para perdoar e lavar perfeitamente os pecados da humanidade. Então Jesus levou os pecados do mundo inteiro. Pessoal, os seus pecados da humanidade foi carregado por um só corpo. Em João 19:23, Jesus morreu na cruz. Os soldados pregaram Jesus na cruz. Jesus foi crucificado às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde. Então, por 6 horas, ele carregou os pecados do mundo e foi crucificado. E Jesus derramou o seu sangue precioso por nós. Usando a coroa de espinhos, Jesus viu que ambas as suas mãos e pés foram pregados com pregos e seu sangue foi derramado. E pouco antes de morrer, ele finalmente disse, em João 19:30, está consumado, e morreu. A Bíblia em inglês diz, it is finished, quer dizer, acabou. Terminou a obra de lavar os pecados. O pagamento por nossos pecados acabou. O julgamento e a punição por todos os nossos pecados acabou. Pessoal, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas a Bíblia grega diz tetelestai. O que significa tetelestai? Verifiquei os documentos oficiais da época de Jesus e descobri que tetelestai estava escrito no selo onde os contribuintes pagavam integralmente e quando pagavam o preço total do imposto, recebiam o selo escrito tetelestai. Quando Jesus levou os pecados do mundo, foi pregado na cruz, derramou todo o seu sangue precioso e morreu, as últimas palavras que ele disse foi: está consumado, tetelestai. Todos os pecados que você cometeu em sua vida,
os pecados do passado, os pecados cometidos hoje, os pecados que virão, os pecados dos seus ancestrais, os pecados que virão, os pecados dos nossos ancestrais, os pecados dos nossos descendentes, todos os nossos pecados que eu cometi, desde o nascimento até a morte. Não importa os pecados do coração, pecados cometidos por ações, pecados cometidos inconscientemente, pecados cometidos por ignorância, grandes pecados do meu ponto de vista, qualquer pecado sujo, feio ou maligno, o sangue que Jesus derramou na cruz lavou, pagou todos os nossos pecados de uma vez por todas. Então Jesus disse, está consumado, e morreu. Em Hebreus 9:12, vemos como é incrível o poder do sangue que Jesus derramou na cruz. Hebreus 9:12, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Está escrito uma vez por todas. Quer dizer que não precisa fazer isso 2 vezes. Mesmo em inglês está escrito once hour. Uma vez, apenas uma vez. O sangue derramado na cruz alcançou a redenção eterna. A palavra redenção eterna significa que o efeito da expiação e o mérito da expiação se estendem para sempre. Em outras palavras, todos os nossos pecados são perdoados para sempre pelo sangue de Jesus. Esse sangue lavou todos os nossos pecados perfeitamente e completamente, sem deixar nenhum resíduo, porque todos os nossos pecados foram perdoados na cruz. Assim, todos os nossos pecados foram purificados. Então, a maldição e a morte que seguem o pecado foram embora para sempre. A morte se foi para sempre. No momento em que você acreditar nessa promessa, com certeza a vida eterna virá. Algumas pessoas dizem, pastor, estou muito grato por Jesus perdoar todos os meus pecados, mas se eu pecar depois, o que eu devo fazer com esse pecado? Existem pessoas que fazem essa pergunta, então vamos dar uma olhada na tela. Pessoal, vivemos centralizados em nós. Então, se estou em 2021, penso em 2020 como o passado e 2022 como o futuro, o ponto em que eu tenho que ver não é o meu tempo, mas Jesus é o padrão. O tempo está centralizado em Jesus. Pessoal, quando vocês olham para Jesus, que foi crucificado há 2000 anos atrás, quando Jesus me viu na cruz há 2000 anos, o dia do meu nascimento, o dia que permaneço hoje, o dia em que eu morrer, minha vida inteira é o futuro. Do meu ponto de vista, são os pecados que cometi no passado, os pecados que eu cometi hoje e os pecados que eu cometerei no futuro. Mas aos olhos de Jesus, há 2000 anos, toda a minha vida era o futuro. Na visão de Jesus, não há distinção entre os pecados cometidos no passado e os pecados cometidos no futuro. Jesus levou todos os nossos pecados e morreu na cruz por ele. Então, eu procurei na Bíblia de outros idiomas uma vez. Em 1 João, capítulo 2, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus foi crucificado pelos pecados do mundo inteiro e derramou seu sangue para purificar os pecados do mundo inteiro. Na Bíblia inglesa está escrito, for the sins of the whole world. Ele morreu pelos pecados do mundo inteiro. Perguntei aos missionários, como está traduzida na Bíblia em espanhol, a Bíblia francesa e a Bíblia russa? Está traduzido mesmo. Na Bíblia de todas as nações, Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Ele não morreu apenas para expiar os pecados cometidos no passado. Pessoal, algumas pessoas dizem que Jesus lavou o pecado original na cruz, mas devemos nos arrepender de nossos pecados. Mas não há nenhuma palavra na Bíblia sobre o pecado original ou o pecado próprio. Pessoal, quando falamos sobre o pecado original e o autocrime, esse pregador não é um servo que prega a palavra de Deus como ela é.
A Bíblia registra claramente que Deus perdoou todos os nossos pecados, tanto no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Pessoal, a Bíblia nos diz que todos os pecados foram perdoados em Isaías 38:17 ou em Colossenses 2:13, no Novo Testamento. E em muitos lugares na Bíblia, olhando para a Bíblia chinesa, diz que é o pecado do mundo inteiro. Mas em algumas traduções na Bíblia chinesa, diz que é o pecado de toda a humanidade. Ele perdoou todos os pecados da humanidade. Em algumas traduções, o pecado do mundo inteiro. E ele perdoou os pecados das pessoas de todo o universo. A Bíblia em inglês diz que os pecados de todo mundo foram perdoados e os pecados de toda a humanidade. Ele perdoou os pecados das pessoas de todo o mundo e são traduzidos dessa forma. Jesus levou os pecados de todos os seres humanos do mundo inteiro e foi pregado na cruz para purificá-los, e ao derramar o seu sangue disse: está consumado. E em Hebreus 9:12, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Por Jesus ter sido pregado na cruz e recebido todo o castigo e julgamento que merecíamos, não temos mais pecados pelos quais devemos ser punidos. E Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados. E Jesus pagou o preço por todos os pecados que nós cometemos. Então, Jesus disse: está consumado, e morreu. Então, Jesus disse: está consumado, e morreu. Jesus morreu na cruz. O sangue que Jesus derramou foi para nos justificar e nos purificar. E, pessoal, a morte de Jesus foi para pagar por todos os nossos pecados. Quando Girdon Hong entrou na prisão e foi libertado, outra pessoa ao olhar diz: oh, ele pagou o preço por seus crimes. Ele foi punido por seus pecados. Agora ele está livre do pecado, da lei da prisão. Esse é o significado da libertação. Qual é o significado da ressurreição de Jesus? Vamos abrir Isaías 40. Em Isaías 40, versículo 1, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já lhe é fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Seu tempo de prisão acabou, e no momento em que foi libertado da prisão, o seu tempo acabou. Quando Jesus ressuscitou, todos os nossos pecados acabaram. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Pessoal, Deus claramente prometeu que não é somente o pecado original, mas todos os pecados, não apenas os pecados passados. Recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Se todos os pecados que eu cometi desde o meu nascimento até o fim da minha vida são cerca de 100 milhões, então Jesus pagou 200 milhões pelos pecados. Pagou por nossos pecados generosa e integralmente. E Jesus foi ao túmulo e ressuscitou dos mortos 3 dias depois, em Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O significado da ressurreição de Jesus é para a nossa justificação. Eu disse que existem 3 significados da ressurreição de Jesus. O primeiro significado da ressurreição é que a ressurreição de Jesus quebrou o poder da morte. Pessoal,
Jesus venceu o diabo e também assumiu o poder da morte. Jesus, ao ressuscitar, venceu a morte e ganhou a vitória. Jesus ressuscitou. Ressuscitar significa superar a morte. Ele quebrou o poder da morte. Aquele que conquistou o poder da morte significa que ele derrotou o diabo. Este é o primeiro significado da ressurreição. E qual é o segundo significado da ressurreição? Vencer a morte significa que todos os nossos pecados estão perdoados. A morte veio por causa do pecado e o salário do pecado é a morte. A menos que o pecado seja resolvido, não há absolutamente nenhum escape da morte. Então Jesus ressuscitou. Pessoal, ter ressuscitado significa que todos os pecados foram lavados. A ressurreição é a vitória sobre a morte. Vencer a morte significa que todos os pecados, as causas foram resolvidos e todos os pecados foram perdoados. Portanto, o segundo significado da ressurreição é que todos os pecados são purificados para sempre. O terceiro significado da ressurreição está registrado em Romanos 4:25. Ressuscitou por causa da nossa justificação. Agora somos justificados pela ressurreição de Jesus. Em 1 Coríntios 15:17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. Pessoal, se Cristo não ressuscitasse, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé na ressurreição de Jesus seria falsa. E se Jesus não ressuscitasse, ainda estaríamos em nossos pecados. O que significa isso? Se Gideon Ron não foi libertado da prisão, ele ainda está pagando o preço do seu crime, ainda na prisão. Ele ainda está pagando o preço por seu crime, ainda na prisão. Estar na prisão significa que pagou menos pelo seu crime e não foi libertado desse crime. Se Jesus morreu na cruz e foi ao túmulo, no mundo da morte, mas Jesus não ressuscitou depois de 2000 anos, você pensaria que Jesus morreu em seus próprios pecados, ou que Jesus entrou na vida da morte e não saiu da morte. Se fosse assim, vamos pensar que Jesus morreu pelos seus próprios pecados, ou porque os nossos pecados humanos foram tão grandes que 2000 anos passaram e Jesus ainda está pagando o preço dos nossos pecados. Portanto, Jesus ainda não resolveu nossos pecados. A sentença pelos nossos pecados ainda não terminou. Deveríamos pensar dessa maneira. Mas Jesus ressuscitou no terceiro dia. O fato de ter Jesus ressuscitado é a certeza de que todos os nossos pecados foram resolvidos. Nossos pecados foram eliminados. Por todos os nossos pecados, nós recebemos o dobro das mãos do Senhor, totalmente pagos pelos nossos pecados. E Jesus ressuscitou, e com a grande autoridade e poder que venceu a morte, ele agora está conosco, nos ajudando, protegendo e guiando as nossas vidas. Então, vamos voltar a Romanos 10:9, que lemos no início. Agora, a promessa da salvação. Vamos verificar se você está salvo. Se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você confessar Jesus como Senhor, entender o significado da morte e ressurreição de Jesus e aceitar isso em seu coração, você será salvo. Então, qual é a prova da sua salvação? O meu coração está queimando, eu estou em lágrimas, eu estou feliz, como se meus pés não estivessem no chão. Isso não é evidência da salvação. No versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Se você crê de coração nessa palavra de Deus, que Jesus lavou os seus pecados com o sangue que Jesus derramou na cruz e que você foi justificado por meio da ressurreição de Jesus, ao crer nisso de coração, alcançará a justiça. Se você crer de coração nessas palavras de que Jesus purificou todos os seus pecados, naturalmente você será libertado de todos os seus pecados e o seu coração alcançará a justiça. Esse é o resultado da fé. Por crer nessas palavras que Jesus justificou, o meu coração foi libertado do pecado e alcançou a justiça. Essa é a verdadeira salvação prometida pela Bíblia. Pessoal, para aqueles que vão para o inferno, Jesus já lavou todos os pecados e ele lavou todos os pecados para sempre. Mas eles não aceitam essa palavra unicamente, pois ouvem as palavras de Deus, mas também ouvem outras vozes de Satanás e aceitam os pensamentos falsos que Satanás coloca. Vamos terminar lendo o versículo da Bíblia, em Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Jesus lavou todos os nossos pecados e derramou o seu sangue como prova, e a eterna palavra de Deus nos justifica. É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Pessoal, Deus é o juiz supremo. Deus nos justificou e quem nos condenará? Não, você ainda é pecador. Quem é que nos condena assim? É Satanás. Aqueles que aceitam a palavra de Deus e ouvem a voz de Deus terão a fé de que são justos. E aqueles que ouvem a voz de Satanás não têm escolha a não ser dizer que são pecadores. Deixe de lado a voz de Satanás e abandone os seus pensamentos e aceite a palavra de Deus. Ó, Jesus me justificou, o sangue de Jesus me lavou todos os meus pecados, porque todos os meus pecados foram levados para sempre. Eu não terei que ir para o inferno. Agora eu tenho a vida eterna e fui salvo. Espero que você tenha essa fé. Eu vou orar. Obrigado, Deus Pai, por nos amar e em meio aos nossos pecados enviar Jesus a essa terra. E pelos méritos da crucificação de Jesus, nossos pecados foram perdoados e fomos justificados e recebemos a vida eterna e a salvação. Eu espero que a graça do Senhor seja dada a todos os que ouvem a palavra e esse evangelho opere para que eles possam crer na tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.